clima de apreensão em Portugal. Governo dá 20 dias de prazo para 5.300 brasileiros deixarem o país de forma voluntária ou vão ser expulsos. Operação Jogo Desigual. Influenciador digital que divulgava jogo ilegal é alvo de operação com mandados cumpridos em Santa Catarina. Investimento em infraestrutura. Governador assina contrato de concessão do aeroporto de Jaguaruna, a primeira parceria público-privada do governo do estado. O Dia dos Namorados vem aí. Estudo aponta que catarinenses devem gastar mais com a data neste ano em comparação com o ano passado. Série B do Campeonato Brasileiro. Veja os gols da goleada da Chapecoense e da vitória do Criciúma no fechamento da 10ª rodada da competição. Olá, uma boa noite para você. A gente abre o Band Cidade de hoje com informação ao vivo. O governo de Portugal notificou 5.300 brasileiros para que deixem o país de forma voluntária. Assunto para a nossa conversa com a repórter Fabiane Paza, correspondente direto de Lisboa. Fabiane, muito boa noite para você. Muita gente ficou preocupada com essa informação. Qual é o motivo dessas notificações? Conta para a gente. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos. Uma situação que realmente preocupa muitos brasileiros, mas não somente brasileiros, como outros imigrantes que têm os seus pedidos de autorização de residência ainda para serem analisados pelo governo português. Desde as últimas semanas, o governo vem notificando e já notificou quase 34 mil pessoas que tiveram os seus pedidos de autorização de residência negados, e esse número inclui aí esses mais de 5.300 brasileiros que vão ser ou estão sendo convidados a voluntariamente deixar o país depois dessa negativa dos seus pedidos. O que acontece? Desde o ano passado, a Agência para a Integração, Migração e Asilo aqui de Portugal, órgão responsável pela regularização dos imigrantes, vem fazendo forças-tarefas para regularizar processos que estavam pendentes, que estavam numa demanda reprimida. E isso vem sendo feito de forma mais acelerada atualmente, por isso esse alto volume de pedidos que vem sendo recusados, seja por falta de documentação, seja por falta do pagamento das taxas para esses pedidos. Então, situação bastante incerta, por enquanto, para a comunidade de imigrantes que aguarda uma resposta dos seus pedidos. Rodrigo. Fabiane, pelas informações, vamos seguir acompanhando este assunto aqui no Band Cidade. Boa noite, até amanhã. Olha, a Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. 7 pessoas foram presas. Os detalhes com o repórter João Gabriel Pezzini. Olá, João, boa noite. Boa noite, Rodrigo. 6 pessoas foram presas pela Polícia Federal nas cidades de Pelotas, Santa Cruz do Sul e em Porto Alegre. 39 mandados de busca e apreensão foram cumpridos também em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e também em Goiás. A investigação da Polícia Federal durou 18 meses. 10 bilhões de reais foram movimentados no esquema criminoso que envolve diversas facções gaúchas. O método usava empresas de fachada e pessoas vinculadas a membros de organizações criminosas para lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas. 82 milhões de reais em bens foram bloqueados pela Justiça. João Gabriel Pezzini para o Band Cidade. Obrigado, João, pelas informações. E outra operação, desta vez da Polícia Civil Maranhense, cumpriu mandados contra um influenciador digital suspeito de promover jogos de azar nos estados do Maranhão e de Santa Catarina. O influenciador digital alvo da ação é o maranhense Pedro Alan Seglio Borges. Ele também é empresário e compartilha conteúdos sobre estilo de vida e estratégias digitais. O influenciador foi alvo da operação Jogo Desigual nesta terça-feira. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão, além do sequestro de 8 milhões de reais em dinheiro, além de veículos de luxo. As ordens foram cumpridas em São Luís e Vitória do Mearim, no Maranhão, e em Balneário Camboriú. Segundo a investigação, Pedro Alan usava as redes sociais para promover um jogo de azar chamado Roleta. Ele atraía as vítimas por meio de falsas promessas de lucros altos.
Com o dinheiro obtido ilegalmente, ele investiu em imóveis de alto padrão e carros de luxo em Balneário Camboriú, todos registrados em nome de terceiros. Ele também é investigado por lavagem de dinheiro. Uma pequena correção, o nome dele é Pedro Alan Célio Lopes e não Borges, como informamos na reportagem. E um jovem foi atingido por cerca de 500 quilos de placas de vidro na noite desta segunda-feira em Balneário Camboriú, no litoral norte. O acidente ocorreu por volta das 7 horas da noite em um estabelecimento no bairro Ariribá. Segundo os bombeiros, o corpo do jovem de 23 anos ficou comprimido contra a parede e o piso. O tombamento das placas atingiu da cintura até o peito do jovem. Os bombeiros fizeram uma retirada controlada das placas para evitar lesões adicionais no rapaz. Ele foi levado para o hospital Ruth Cardoso. Felizmente, por sorte, exames não identificaram fraturas ou ferimentos internos, tanto que o jovem recebeu alta na madrugada de hoje. Já em Dionísio Cerqueira, no extremo oeste catarinense, 2 jovens morreram em um acidente nesta segunda-feira. Foi na BR-163, próximo à entrada da linha Maria Preta. Vitor Hugo Tondo, de 21 anos de idade, e Eliezer Boller Schmitz, de 23, estavam em uma caminhonete que saiu da pista e capotou em um barranco. Os corpos foram encontrados presos às ferragens do veículo. Vitor Hugo era morador de São Miguel do Oeste e Eliezer morava em São José do Cedro. A seguir no Band Cidade, evento na Assembleia Legislativa marca os 100 primeiros dias da nova gestão da FECAM, entidade que reúne o municipalismo catarinense. Daqui a pouco os detalhes. E veja também, governador assina a primeira parceria público-privada do estado e concede o aeroporto de Jaguaruna ao setor privado. Os detalhes após o intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. A FECAM promove hoje na Assembleia Legislativa um evento que marca os 100 dias de atuação da nova gestão, que é liderada pelo prefeito de Florianópolis, Topázio Neto. Vamos para lá então, para conversar ao vivo com o repórter Gabriel Felipe, que tem os detalhes. Boa noite, Gabriel. Quais as informações? Olá, uma ótima noite para você, Rodrigo, para todos que nos acompanham aqui na tela do Band Cidade. Como você bem disse, 100 dias da gestão do prefeito de Florianópolis, Topázio, à frente da Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de Santa Catarina, a FECAM. Essa gestão, desse conselho consultivo, que é composto pelo presidente da federação, Topázio Neto, com outros conselheiros aí que deve durar aí entre o triênio 2025-2027. Inclusive, o prefeito está falando nesse momento aqui no auditório, a gente não consegue nem entrar porque o auditório está lotado, mas a gente conversou com ele anteriormente, ele falou justamente quais foram as conquistas nesses 100 primeiros dias da gestão do Conselho Consultivo, que tem Topázio Neto como presidente. Vamos ouvir o que disse o presidente da FECAM. Tivemos avanços importantes. Tivemos uma marcha dos prefeitos em Brasília que foi significativa, juntamos a nossa bancada federal de deputados e senadores, numa reunião inédita em termos de participação, mais de 130 prefeitos participando lá. Fizemos avanços importantes na relação com o governo do estado, acompanhamos Santa Catarina levado a sério por todas as regiões de Santa Catarina, em todos os municípios. Foi muito importante. O governador, hoje nós temos aí o nosso secretário da Casa Civil do Governo do Estado para dar um retorno de como estão andando cada um dos convênios que o governador alinhou por essa andança dele. E temos muito mais coisas. Estamos entregando hoje diversas publicações que a FECAM fez. Exatamente como o Topázio disse, uma dessas publicações é justamente o lançamento físico do novo Guia de Municípios de Santa Catarina, justamente com informações atualizadas para orientar a gestão pública local. Rodrigo. Gabriel, hoje você também esteve em Jaguaruna, no sul do estado, acompanhando uma visita que o governador Jorginho Melo fez àquela região. O que foi anunciado nessa visita? Explica pra gente. Exatamente, Rodrigo, o governador do estado, Jorginho Melo, assinou o contrato de concessão do aeroporto de Jaguaruna, que fica aqui no litoral sul do estado. A gente esteve por lá, acompanhou toda essa cerimônia, que contou com outras autoridades locais, e você vai acompanhar tudo na reportagem a partir de agora. A cerimônia de assinatura do contrato foi realizada no Aeroporto Regional Sul Humberto Bortoluzzi. A partir de agora, o terminal aéreo vai ser administrado por um consórcio pelos próximos 30 anos. É o start do que
O Sul precisa, um aeroporto com voos regulares, aumentamos o número de voos, a TANTA aqui vai ter 5 voos, em outubro 5 voos por semana. Mais 5. Mais 5, serão 12 voos. Enfim, estamos dando ao Sul o que ninguém deu. Valorização, respeito e condições dos empresários, de todas as pessoas que dependem de fazer, que tempo é dinheiro, de fazer voos rápidos, se comunicando com todos os centros do Brasil. Essa é a primeira parceria público-privada do governo do estado. A empresa responsável vai ser remunerada por meio de receitas tarifárias e também pela alocação de salas, estacionamentos e a exploração de espaços publicitários. Nós estamos buscando outros negócios, não só a operação de transporte de passageiros, para assim agregar mais emprego para a região e para o consórcio IBEM e o aeroporto IBEM. O aeroporto de Jaguaruna foi inaugurado em 2014 e iniciou as operações comerciais no ano seguinte. A estrutura foi projetada para atender cerca de 900 mil habitantes das regiões de Tubarão, Criciúma e Araranguá. Com os investimentos que devem ser direcionados ao espaço, o objetivo é atender futuramente 275 mil passageiros por ano. Vamos ter, a partir de outubro, 2 voos da Latam por dia. São 2 Airbus para 140 lugares. É uma oferta muito acima do que é a demanda hoje, inclusive. Nós precisamos crescer essa demanda. Por isso, o sul de Santa Catarina agora precisa abraçar e assumir o aeroporto de Jaguaruna como seu, né? Não faltam mais assentos, as passagens estão com preços atrativos. Você pode entrar hoje com 3 meses de antecedência, você vai pagar R$350 de uma ida e volta para São Paulo. Portanto, o Estado fez a sua parte. Agora é a hora da população do Sul fazer a sua. O aeroporto oferece voos para as cidades de Campinas e Guarulhos, ambos em São Paulo. Até o mês de outubro, 2 aeronaves devem partir por dia de Jaguaruna, com destino a Guarulhos. Vamos continuar na política. É hora do comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade. Tudo bem, Prisco? Boa noite para você. Tudo certo, Rodrigo. Tudo bem. Prisco, como é que repercutiu aqui no estado a possibilidade de que o vereador Carlos Bolsonaro, lá do Rio de Janeiro, venha a competir ao Senado por Santa Catarina? Até parece uma brincadeira. E a repercussão foi a pior possível, Rodrigo. Repercussão dentro do próprio PL. O partido em Santa Catarina não dispõe de nomes à altura para compor a chapa majoritária ao Senado? Tem um que é flagrante. Carol Detone, recordista proporcional da última eleição de 22, a Câmara Federal com quase 250 mil votos. E outra, e o eleitorado? Vai se sujeitar a isso? A um nome importado de fora? Já tivemos SAFE em 2022, mais outro. E não é só no PL. Santa Catarina dispõe de nomes com qualidade. Esperidião Amin, do União Progressista, Antídio Lunelli, do MDB. Mas vamos retomar com a foto que encerrou ontem o vereador carioca, Carlos Bolsonaro. Mas o destino dele talvez seja outro, porque uma grande articulação em Brasília, do Centrão, vários partidos, entendem, ou esse grupo entende, que o grande nome é o senador Flávio Bolsonaro. Vamos a ele. Aqui com o Jair, ele é senador pelo Rio, ano que vem teria que renovar o mandato, e lá no Congresso há a compreensão de que ele é mais equilibrado, mais sereno, menos radical, e poderia, desde que Jair Bolsonaro insista em colocar alguém da família, ele poderia ser o candidato à presidência. E aí, no caso, o vereador pelo Rio, Carlos Bolsonaro, iria ao Senado. Sim, porque Bolsonaro quer eleger pelo menos 3 senadores da família. Próximo telão. Michele seria um nome para concorrer em Brasília. E Eduardo Bolsonaro, deputado por São Paulo, poderia concorrer ao Senado.
mas está no exterior. Vai voltar para as eleições? Estudos já são realizados para ver da viabilidade, da possibilidade legal dele concorrer ao Senado lá dos Estados Unidos. Então, Carlos, Michele e Eduardo, e Flávio a presidência, circunstancialmente. E para encerrar, trazendo aqui para Santa Catarina, ontem em Blumenau, Jorge Seife e Jorginho Melo tricotaram, conversaram. O mal-estar está estabelecido. Jorginho Melo demorou para desmentir as especulações de que teria estado em São Paulo para negociar, na eventual cassação de Seife, uma vaga para Paulinho Bornhausen. E aí acabou pegando pela frente uma reação de Jair Bolsonaro. Serviu de lição para Jorginho Melo, meu caro Rodrigo. Obrigado, Prisco, pelas informações. Todos os dias você confere a coluna do Cláudio Prisco Paraíso aqui no Band Cidade, o comentário, e também lá no portal TVBV Online. Obrigado, Prisco. Forte abraço, até amanhã. Até amanhã. Olha, uma pesquisa da Federação do Comércio do Estado apontou que os catarinenses devem gastar mais no Dia dos Namorados deste ano em comparação com o ano passado. O gasto médio previsto é de R$ 190 por pessoa. A pesquisa da FEComércio revela que os catarinenses devem gastar, em média, 7% a mais em comparação com o mesmo período do ano passado. Mesmo descontando a inflação, o crescimento real chega a 2,1%. O levantamento aponta que Blumenau lidera o ranking dos maiores gastos, com uma média de R$ 227 por consumidor. Na sequência, aparecem Itajaí, Criciúma e Florianópolis. Já os menores valores médios foram registrados em Joinville, Chapecó e Lages. De acordo com a FEComércio, os números são positivos e refletem um desempenho melhor do que o esperado para o comércio no primeiro semestre. A pesquisa ainda aponta que a maior parte dos consumidores deve deixar as compras para a última semana. Outro dado importante é que mais de 83% dos entrevistados pretendem pagar à vista. Ainda na economia, a inflação medida pela ESAG-UDESC na capital catarinense teve alta no mês de maio. Vamos ver os dados do índice do custo de vida aqui no nosso telão. Em maio, o índice do custo de vida registrou uma alta na capital de 0,46%. O resultado indicou uma alta de 0,09 ponto percentual em relação a abril e de 0,10 ponto percentual frente ao indicador de maio do ano passado. No acumulado do ano, janeiro a maio, alta de 3,53%. E nos últimos 12 meses até maio, alta de 6,95%, bem acima do teto da meta de inflação que é fixada pelo Banco Central, que é de 4,5%. Agora o desempenho para os setores pesquisados. A maior alta foi na área de saúde, 2,24%. Depois veio artigos de residência, alta de 1,11%. E aí o setor de habitação, alta de 1,01%, puxada especialmente pelo aumento de 3,1% na energia elétrica. Teve mudança de bandeira tarifária de verde para amarela. O grupo alimentação, que é o que mais pesa no índice, subiu 0,64%. Os alimentos comprados em feiras e supermercados para consumo em casa tiveram altas maiores, enquanto as refeições fora de casa ficaram com os preços praticamente estáveis. O grupo com a maior queda nos preços em maio foi o de despesas pessoais, redução de 1,20%. Vale lembrar, o custo de vida em Florianópolis reflete a variação de preços incidentes sobre orçamentos de famílias da capital com renda de 1 a 40 mínimos e foi calculado com base na comparação de preços de 297 itens. O método de cálculo que a ESAG-UDESC utiliza é o mesmo usado pelo IBGE para calcular o IPCA, que é a inflação oficial do país. Hora da previsão do tempo. Uma área alongada de baixa pressão atmosférica chamada Cavado, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, influencia o tempo em parte do estado nesta quarta-feira. Vamos aqui ao mapa. A gente pode ver que o dia vai ser de sol entre nuvens em todas as regiões do estado catarinense. Só que entre o extremo oeste,
passando pela Serra, Planaltos Norte e Sul e também pelo Alto Vale do Itajaí, tem aí então uma condição para pancadas de chuva a partir da tarde. E tem risco de temporais isolados, especialmente para a região oeste de Santa Catarina. As temperaturas vão estar em elevação, máximas entre 20 e 26 graus no estado. Vamos conferir. Em Florianópolis, mínima de 16, máxima de 23 graus. Em Joinville, variação entre 14 e 26. Em Blumenau, 14 graus de mínima também e a máxima chega a 25. Em Mafra, variação entre 11 e 22. Seguimos com um giro pelas regiões do estado para informar que em Criciúma a mínima prevista é de 14 e a máxima de 24 graus. Na Serra Lages vai oscilar entre a mínima de 10 e a máxima de 18. Campos Novos, 12 graus de mínima e 19 de máxima. E em Chapecó, variação entre a mínima de 13 e a máxima de 22 graus. A seguir no Band Cidade, destaque para o esporte, Criciúma derrota o Paysandu e sai da zona do rebaixamento da Série B. E na Arena Condá, Chapecoense aplica goleada de 4-0 no Amazonas e fica a 2 pontos do G4 da competição. Os detalhes após o intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade. O assunto agora é educação por aqui. O programa Universidade Gratuita do Governo do Estado tem mudanças que passam a valer a partir do segundo semestre deste ano. Agora, o cronograma do programa Universidade Gratuita terá as etapas de inscrição, renovação e contratação antecipadas. Com isso, desde o momento da matrícula, o aluno já saberá a situação no programa, tendo mais previsibilidade, segurança e tranquilidade para planejar seus estudos. A decisão foi tomada após diálogo com representantes das instituições universitárias e dos acadêmicos. Série B do Campeonato Brasileiro, 2 partidas ontem à noite fecharam a décima rodada da competição. A Chapecoense enfrentou o Amazonas na Arena Condá e o time venceu e venceu bem, uma goleada de 4-0 que deixou a equipe bem próxima do G4 da competição. Acompanhe. Na Arena Condá, Mailton abriu o placar para a Chapecoense diante do Amazonas. Giovanni Augusto achou Rafael Carvalheira dentro da área, que ampliou para os donos da casa, 2-0. De pênalti, Walter Clar fez o terceiro da Chapecoense. Nos acréscimos do segundo tempo, Ítalo recebeu o lançamento, fez o quarto e fechou o placar. Final em Chapecó, Chapecoense, 7ª colocada da Série B com 16 pontos, 4. Amazonas, 0. O time catarinense volta a campo nesta sexta-feira para enfrentar o Novo Horizontino no interior de São Paulo. Quem também se deu bem foi o Criciúma. O time fez as pazes com a vitória ao derrotar o Paysandu fora de casa no estádio da Curuzu. O resultado tirou o time da zona de rebaixamento. Aos 6 minutos da segunda etapa, Gui Lobo deu este belo passe para Diego Gonçalves, que chutou por baixo das pernas do goleiro. E ficou nisso, final em Belém, Paysandu 0, Criciúma 1. O resultado fez o time catarinense deixar a zona do rebaixamento. O Criciúma agora é o 16º colocado com 9 pontos. O Tigre só volta a campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Vila Nova no estádio Heriberto Wilson. Vamos falar agora de uma história de amor em dose tripla que começou no último dia 26 de maio com o nascimento, vejam só, de trigêmeos lá no Hospital Regional do Alto Vale, que fica em Rio do Sul. A família, que é de Vitimarsum, cidade da mesma região, agora vive os dias de alegria e também de espera da tão sonhada hora de ir para casa com os 3 pequenos. Vamos conferir? Olha só. 7 anos de espera, uma jornada de esperança e sonhos, até que a notícia chegou e com ela uma surpresa, trigêmeos. Quando a gente foi fazer o primeiro ultrassom, a gente viu primeiro que eram gêmeos. Na hora do começo do ultrassom, o médico disse gêmeos. Aí já o coração já apertou, né? Já foi um susto, mas uma alegria ainda. Eu já esperava que fosse gêmeos. Aí, de repente, o médico olhou mais um pouquinho e disse, não, são 3 gêmeos. 3 meninos. Agora os bebês seguem internados na UTI neonatal. Cada dia representa uma nova conquista. O pai e a mãe vivem a ansiedade do colo, do contato, do toque e do tão sonhado dia de levar os 3 para casa.
muito ansioso, vontade de pegar no colo, podendo só tocar agora, levar eles para casa, curtir eles. Para garantir o nascimento seguro dos trigêmeos, uma grande equipe foi mobilizada. Tudo para que o Isaac, Elias e Davi viessem ao mundo com toda a assistência necessária. Para os pais, são 3 guerreiros e motivo de orgulho. Muita saúde, tem saúde e que continua assim. Que cresçam e com a mais absoluta saúde são os nossos votos, com certeza. E é isso, esse foi o Band Cidade de hoje. Para rever o nosso conteúdo, acesse TVBV Online. O QR Code já está na tela para você. Escaneie com o seu celular e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.